Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso História da Filosofia, vírgula, a Jornada. Hoje para a nossa quarta aula, né? Já falamos sobre os pré-socráticos, na última aula falamos de Sócrates, o grande Sócrates. Bom, gente, nessa aula de hoje nós falaremos do grande Platão, fundamental filósofo aí de toda a existência. Vocês percebem que em todas as aulas eu falo que o filósofo, o qual eu vou ministrar a aula, é fundamental, né? Talvez porque todos sejam de fato fundamentais, né? Gente, antes de nós passarmos a nossa aula, que modéstia à parte está uma aula interessantíssima, eu preciso dar alguns recados, fazer algumas observações, na verdade. É o seguinte, gente, vocês lembram da aula sobre Heráclito, né? Quer dizer, tudo flui, tudo muda, nada é permanente. E a nossa programação fixa aqui do canal também está mais ou menos assim agora, tá? Um pouco impermanente. E nós vamos ter uma outra alteração. Mas veja, é sempre pro bem, né? Sempre para melhorar, sempre para trazer mais otimização. Por quê? Eu havia mantido a segunda-feira, né? Com conteúdo tradicional do canal, que são vídeos sobre literatura, sobre temas literários. Eu decidi, por conta do curso, né, manter toda a programação do canal voltada apenas ao curso enquanto este durar. Tá? Eu acho que fica uma coisa mais unitária, né? Fica uma coisa, digamos, com uma substância mais notória, né? Uma coisa melhor. Uma outra questão é o seguinte, eu havia colocado também, não é, que as aulas do curso iriam ao ar de terça a sexta-feira, né? Porque na programação agora já antiga, as segundas-feiras seriam, elas estavam mantidas, né, no sentido de ser a programação tradicional, com temas literários, como eu acabei de dizer. Mas eu também achei melhor dar uma liberdade maior para mim mesmo, no que se refere à publicação das aulas. Por quê? Porque eu acho que nós podemos otimizar ainda mais o tempo, né? Eu posso publicar mais vídeos, eu posso publicar vídeos todos os dias, entende? E assim vou tentar fazê-lo. Não vou dizer que vai ser todos os dias, quer dizer que eu vou subir os vídeos aqui com as aulas. Mas pode ser que sim, né? Não apenas de terça a sexta. Percebam que essa alteração não é para reduzir, e sim para aumentar o número de publicações das aulas do nosso curso. Então, daí também é muito importante que você acione lá a sinetinha das notificações para que você seja comunicado quando esta aula for publicada. Como eu disse, eu vou tentar publicar todos os dias, uma por dia. Eu não vou dizer todos os dias da semana, porque daqui já vou emendar um outro recado a vocês. Por quê? Eu quero destinar um dia da semana para responder eventuais dúvidas, tá? Então você pode colocar aqui nos comentários as suas dúvidas, ou alguma observação que você julgue importante e tal. E um dia na semana, eu estou pensando num sábado, porque veja bem, hoje é sábado, né? E veja que hoje eu estou publicando aula, então eu já estou publicando este vídeo já com a alteração realizada. Mas talvez a partir do sábado que vem, né? Portanto, separar os sábados ou o domingo, isso eu vou comunicando com vocês durante a semana, né? Para responder dúvidas, para fazermos algumas análises a respeito de eventuais comentários de vocês, de observações de vocês. Eu acho que isso é importante, tá? E uma outra e última observação, tá? A respeito de uma retificação, gente, de uma correção, né, que eu preciso fazer na minha metodologia aqui do curso. Vocês perceberam que nas 3 primeiras aulas eu não indiquei nenhum tipo de bibliografia para vocês, tá? Eu achei isso um grande erro. Realmente isso me escapou, né? Então, claro, nunca é tarde para retificarmos, para corrigirmos o erro. Então eu, ao final de cada aula, pelo menos um livro, ou 2 livros, ou 3, enfim, pelo menos um, né? Eu indicarei a vocês para que vocês realmente apreendam melhor aqui as aulas, né, e tudo que for passado, tá bom? Gente, eu acho que são essas as observações. Vamos passar a nossa aula
Não antes de pedir a você que se inscreva, hein? Você que chegou agora aqui no canal, você que está conhecendo agora aqui o nosso trabalho, peça a sua inscrição, né? Perdão. A sua inscrição é fundamental aqui para a continuidade dos nossos trabalhos, bem como peço também todo o protocolo, né? Peço que você curta o vídeo, peço que você repasse aí para os seus amigos, compartilhe, né? E como eu disse, sobre a sinetinha das notificações, muito importante, né? Para que vocês sejam imediatamente a publicação da aula, ou do vídeo, da videoaula, como queira chamar, sejam comunicados, tá bom? Bom, pessoal, vamos passar a nossa aula. Vamos falar de Platão, né? Vamos falar do grande Platão. Platão, cujo nome de nascimento é Aristóteles, né? E depois ele recebeu essa alcunha de Platão, que significa aí platô, vem de amplitude, de ser amplo, né? Então, Platão que nasceu ali em 427 a.C., né? Platão que foi um fiel aluno, discípulo, aprendiz e seguidor de Sócrates, né? E veja que com o trágico fim de Sócrates, né, no julgamento, aquele que nós nos referimos na última aula, Platão realmente a partir dali começa a desenvolver muito a sua filosofia. E ele, além de desenvolver a sua filosofia, ele começa a registrar todo o pensamento de Sócrates. Isso também eu disse na última aula, né? Todas as ideias de Sócrates que nós temos conhecimento são por meio principalmente de Platão, né? Que desenvolveu ali 35 diálogos filosóficos, mais uma série de obras. Tudo está ali contido realmente nas obras de Platão, né? Então, Platão se esmerou muito nisso. Mas vamos aqui falar da filosofia de Platão em si mesma, não é? Qual que era a preocupação de Platão? Sempre que nós falamos, não é, sobre filósofos, nós precisamos delimitar, ou determinar, ou identificar a sua preocupação. A obra de Platão é muito grande, tá? O pensamento platônico ele é muito vasto, ele é muito amplo. Platão, né, de amplitude mesmo, né? Calha bem o nome. Agora, eu separei para esta aula, digamos, o pensamento, digamos, basilar de Platão. Aquilo que norteou, de fato, de forma substantiva, a sua filosofia. Tá? Cabe dizer também, gente, eu devia ter falado até nas observações, mas eu vou falar agora, não tem problema, né? Que este curso de filosofia, você pode pensar, às vezes, por exemplo, eu dei uma aula sobre Sócrates de meia hora, mais ou menos, acho que foi isso, né? E, portanto, é óbvio, né, que eu não me imiscuí em todos os meandros do pensamento socrático, eu não me aprofundei de forma substanciosa, porque este não é o objeto do curso, né, gente? O objeto deste curso é dar noções a vocês basilares, básicas, né? Dos pensamentos filosóficos, das escolas filosóficas. Mas vejam, um ensinamento básico não é um ensinamento superficial, não podemos confundir isso. Não é? Quando eu digo que eu vou passar o básico, não é, de uma filosofia, é aquilo realmente que são os alicerces daquele pensamento, as ideias centrais, os pensamentos, digamos, motrizes de todo o pensamento. Isso não é superficial. Mas é o básico. Então é claro que a exemplo da aula de Sócrates, que foi meia hora, essa aula de Platão pode ser isso, um pouco mais, um pouco menos, é claro que eu não vou aqui fazer uma análise absolutamente profunda da obra de Platão, porque para isso nós precisaríamos de um curso exclusivo, né, para falar de Platão, e ainda assim seria muito pouco, né? Então é claro que nós temos que deixar isso pontuado. Agora, sobre a filosofia de Platão. Então, como eu estava dizendo, eu vou, aqui hoje, nesta aula, gente, eu vou passar duas, tá, vertentes do pensamento platônico que realmente eu considero as principais, não é? Que é sobre a epistemologia de Platão, né? O que vem a ser epistemologia, né, gente? Bom, a epistemologia é a análise da percepção, né, de um ser, né, de nós, em relação ao mundo percebido. A nossa capacidade de conhecer o mundo sensível, até onde vai essa capacidade? Né? Essa capacidade de fato existe, ela não existe? Se existir, em qual grau?
né? Isso são análises epistemológicas. E Platão, ele, digamos, se norteou muito neste, digamos, podemos chamar, nesta esfera filosófica da epistemologia, não é? Que é o conhecimento do próprio homem em relação ao mundo percebido. Tá? Isso é muito importante. E vou também falar um pouco sobre a filosofia política de Platão, não é? Que são dois elementos muito importantes na obra platônica, tá bom? Gente, sobre epistemologia, vamos lá. Bom, Platão ele se esmerou, gente, tá, em fazer uma determinação ou prefixar uma relação, tá, entre aquilo que é mutável, transitório, entre tudo aquilo que flui, como disse lá, digamos, Heráclito, não é? Quer dizer, o homem não pode banhar-se no mesmo rio duas vezes, tal. E Platão vai fazer uma relação, portanto, deste mundo mutável com um mundo imutável, com um mundo eterno. Platão vai abordar aqui, gente, a questão da imortalidade da alma, que é esta parte do imutável, que é esta parte do eterno, que Platão vai relacionar com a parte do transitório, com a parte daquilo que é efêmero, que passa, que transmuta-se, etc. Veja que os pré-socráticos, como nós já conversamos aqui no curso, eles tendiam a crer que havia uma substância primordial da qual tudo se originava, não é? O Tales falava na água, depois vem Empédocles com as 4 raízes, etc. Né? Porque eles diziam que aqui realmente há essas transformações, não há transformação, aquela discussão, daí vem Parmênides e tal. Platão ele vai concordar com isso, mas ele vai fazer uma outra pergunta. Ainda que haja esta substância primordial, de onde é que ela veio? O que ela é? Né? Quer dizer, há uma origem para uma eventual substância primordial? Então Platão começa a fazer essa correlação, né? E ele vai chegar ao que nós chamamos, não é, de dualismo platônico. Tá? Prestem bem atenção, gente. Eu já estou entrando aqui de forma substantiva na epistemologia de Platão, certo? Ele vai, portanto, pregar este dualismo. Agora, Jota, me explica isso. Que dualismo? Por que dualismo? Do que se trata isso? Gente, Platão vai dizer que nós possuímos duas realidades. Ele vai dizer que nós vivemos em duas realidades. Né? Talvez vivemos seja um termo equivocado, porque em uma nós vivemos mesmo. Agora existe uma outra realidade que precisa ser acessada e esta poucos acessam. Vamos lá, vamos ajeitar as coisas aqui. Dualismo platônico. Ele vai dizer que a primeira realidade que nós temos, tá, é a realidade que a maioria experimenta, que é o mundo dos sentidos, que é esta vida aqui, né? Esta vida, você, com seus amigos, com sua família, com seu cachorro, com suas coisas, com seus objetos, com suas vontades, com seus desejos, com seus planos, com a sua profissão, com seus lazeres, tudo isso faz parte desta primeira realidade, né? Que é o que ele vai chamar de mundo dos sentidos, tudo aquilo que você experimenta, tudo aquilo que você sente. E aqui eu digo tudo. Elementos abstratos e materiais e elementos materiais. Quer dizer, se eu pego este copo de água aqui, ó, tomei um copo de água, o copo é um elemento que eu estou experimentando, a água é um elemento que eu estou experimentando, tudo isso faz parte do mundo sensível. Né? Essa, portanto, seria a primeira realidade. Né? Agora, e a segunda realidade, Jota? Aqui começa a ficar mais interessante o negócio. Platão vai dizer que esta outra realidade é a principal realidade. É a realidade perfeita. Né? É a realidade da qual tudo se origina, inclusive esta outra realidade do mundo dos sentidos. Ele vai trabalhar aqui, tá, com a terminologia, que é um jargão filosófico já, que é o mundo das ideias. Platão vai dizer, portanto, que nós temos duas realidades. O mundo dos sentidos
e o mundo das ideias. Vamos lá, gente, vamos lá. Este mundo das ideias, tá, é um mundo que está correlacionado à nossa razão. E neste mundo reside todas as formas perfeitas de tudo aquilo que nós experimentamos nesta terra, né? No mundo dos sentidos. Nós vamos exemplificando aqui para ficar mais claro o negócio. Vamos lá, gente. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o exemplo dos cavalos, tá? Um exemplo clássico, inclusive, na doutrina filosófica. Quando você vê um cavalo, né, você tem aí vários tipos de cavalos, né? Você tem cavalo preto, cavalo branco, cavalo malhado, cavalo com uma crina maior, cavalo com uma crina menor, cavalo mais forte, cavalo mais fraco e tal. Agora, todos são cavalos. Quando você observa um cavalo, você fala, isso é um cavalo, ele é branco. Aí vem um cavalo preto, não, é um cavalo. Então veja que há muitas distinções entre os cavalos, mas todos são cavalos. Então Platão vai dizer o quê? Que no mundo do sentido você percebe esses cavalos que são diferentes entre si, mas há uma ideia, que é a ideia de cavalo. Então você tem vários cavalos e a ideia do cavalo. Esta ideia, ela reside no mundo das ideias, portanto no mundo da razão. Vamos continuar aqui. E Platão vai dizer que este mundo da razão, que é o mundo das ideias perfeitas, né, é um mundo eterno, é um mundo imutável e permanente. Ao passo que todo o mundo daqui, o mundo da experiência, o mundo dos sentidos, o mundo onde eu vejo o cavalo preto, o cavalo branco, tal, este mundo não. Este mundo é transitório, este mundo acaba, né? Este mundo ele vai se desintegrar uma hora, né? E sobretudo, ele vai dizer que este é um mundo de reproduções, de cópias mal feitas das ideias perfeitas. Pode parecer um pouco profundo demais, gente. De fato é. Tá? Não vou dizer que é fácil de compreender isso. Mas vocês prestem bem atenção, voltem à aula se quiser. Vocês vão compreender. Vamos lá, vamos dar sequência. Portanto, dualismo platônico. O mundo dos sentidos e o mundo das ideias. Gente, vai ficar mais claro, tá? Vai ficar mais claro a partir de agora, especialmente. Eu acredito que até no colégio vocês já devem ter ouvido falar, né, de uma das obras mais famosas de Platão. Na verdade, ela está contida em uma obra, mas que é o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, ou ainda temos quem chama de teoria da caverna, né? Onde Platão ele realmente expressa este pensamento do mundo das ideias de forma muito substantiva. Tá? Vamos rememorar este mito da caverna? Vamos lá. Gente, então Platão, lembrando que o mito da caverna ele está contido, tá, na obra A República, certo? É o livro 7º da República, certo? Então ali Platão ele vai começar a exemplificar a sua teoria por meio deste mito, por meio desta alegoria. Então ele vai dizer, olha, imagine uma caverna, né, onde tem várias pessoas ali, e essas pessoas estão amarradas. Elas estão agrilhoadas nesta caverna desde que nasceram. E elas estão olhando para a parede interna da caverna. Elas não podem olhar para trás, elas estão olhando só para essa parede interna da caverna. Atrás delas tem uma fogueira. Tem uma fogueira e elas ficam vendo sombras nesta parede. As sombras causadas ali pela luminosidade da fogueira. Certo? Atrás dessa pessoa, onde essas pessoas que estão amarradas não podem acessar, tá? Existe um outro muro alto e em cima deste muro tem várias formas e figuras ali que estão andando, falando, conversando, que estão gerando aquelas sombras que aquelas pessoas amarradas na caverna estão vendo. Estão pegando aqui o espírito da coisa? Pois é. Platão vai dizer que, bom, aí vamos dar sequência aqui a alegoria. Então, um desses aprisionados, ele consegue se libertar dessas correntes, aí então ele vira para trás, vai lá fora e descobre realmente o que está gerando as sombras. Ele fala, nossa, ele conhece um mundo novo,
Ele vê o que estava gerando todas aquelas sombras na parede e tal. Vamos aplicar agora o mito da caverna na própria filosofia de Platão, por assim dizer. Percebam, aquelas sombras que as pessoas estavam vendo na parede é o nosso mundo dos sentidos, né? Aquela sombra que as pessoas estavam observando eram as reproduções, portanto, das pessoas de verdade que estavam lá no muro. Só que essas pessoas de verdade nós não acessamos, né? Porque nós estamos olhando só para o muro, nós estamos acorrentados. Mas veja que um escapou, né? Um escapou e foi lá ver tal. E ele voltou para falar para as pessoas, dizer, olha, eu entendi tudo, né? Eu compreendi, eu vi as formas mais perfeitas que estão fazendo essas sombras aqui. Só que as pessoas que estavam amarradas resistiram a esta ideia desde que se libertou e mataram esse cara, por assim dizer, né? Agora, vamos lá. Vamos retomar aqui a questão deste mito, certo? As sombras, portanto, são o nosso mundo empírico, né? O mundo dos sentidos. Aquilo que eu disse, a sua vida, a sua casa, os seus sentimentos, os seus desejos, a sua profissão, tudo. Tudo que está no mundo dos sentidos, portanto, são meras reproduções imperfeitas de uma ideia principal. E esta ideia principal, ela pode ser acessada por nós? Sim. Platão vai dizer que sim. Milênios depois, Kant vai dizer que não. Mas vamos tudo a seu tempo, né? Mas Platão vai dizer que sim. Ora, mas como? Por meio da razão, né? Agora, explica melhor, Jota. Como assim por meio da razão? Eu estou dizendo que você vive num mundo do sentido onde tudo onde tudo são cópias imperfeitas, né? Porque as ideias perfeitas estão num outro mundo que é o mundo das ideias. Como que eu acesso esse mundo? Pela razão. Agora, o que é acessar o mundo pela razão? Ora, podemos concluir que o desempenho da razão, o desenvolvimento da razão para atingirmos esse mundo ideal é por meio da reflexão filosófica, né? É por meio da busca filosófica, né? Da busca pelo galgar do conhecimento. Então a pessoa vai aflorando a sua razão e pode encontrar as formas perfeitas, né? Eu espero que esteja ficando claro, gente, tá? Vamos recapitular esta parte. Platão é um dualista, portanto ele vai entender que nós temos duas realidades. Uma realidade que é a nossa realidade, que todo mundo conhece, que é o mundo dos sentidos, só que essa realidade é imperfeita, é transitória, é uma cópia mal feita de uma realidade superior, que é o mundo das ideias. A ideia central, aquilo que nos originou, aquilo que é permanente, imutável e eterno. Lembra do cavalo? A ideia de cavalo é uma coisa. Agora todos os cavalos do mundo são cópias, são meras reproduções imperfeitas de uma ideia principal, que é a ideia do cavalo, né? E agora veja uma coisa importante. Aqui eu dei exemplo de concretude. Eu acho que eu disse no começo da aula que isso se aplica tanto a elementos, a objetos materiais como imateriais. Vamos pegar um exemplo, justiça, por exemplo. Virtude, justiça. Vamos pegar justiça. Bom, nós temos os nossos conceitos de justiça no mundo, né? Olha, isso é justo, isto é injusto, isto pode ser justo e tal. Mas a justiça que nós percebemos aqui é uma justiça do mundo dos sentidos. Portanto, é uma justiça deformada. Portanto, é uma cópia mal feita ou imperfeita de uma ideia de justiça que é suprema. E esta ideia de justiça, obviamente, reside no mundo das ideias, que por sua vez só pode ser alcançada por meio da razão. Registre-se pela busca da reflexão filosófica. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo aqui o espírito da coisa, né? Como eu disse, não é algo tão simples, né, de se apreender. Portanto, gente, utilizem o campo dos comentários, né? Vamos discutir sobre isso, né? Façam as suas perguntas, exponham as suas dúvidas. Eu estou aqui para isso também, né? Então Platão é um dualista, né? Ele vai dizer que nós vivemos em um mundo dos sentidos, né,
que é imperfeito, né? Que é transitório, né? Que é uma reprodução mal feita daquilo que é a forma de tudo, daquilo que cria tudo que é a ideia. É o mundo das ideias. Né? Platão também era um grande racionalista. Nós vamos perceber que lá no século XVII, XVIII, nós vamos ter a figura dos racionalistas, né? Quem não conhece Descartes, Leibniz, Spinoza, filósofos maravilhosos. Agora, o racionalismo já é de Platão, né? Que considera, portanto, a razão a chave mestra da própria existência. E veja que outra coisa interessante, Platão vai dizer que a razão, portanto, ela abriga as ideias perfeitas, não é? Que dão forma a todas as coisas do mundo dos sentidos, e ela é inata. Nós já nascemos com ela, ela está dentro de nós. Agora, nós precisamos desenvolvê-la. Nós precisamos alimentá-la por meio da busca, pelo conhecimento, da busca filosófica, da reflexão filosófica, para atingirmos essa razão. E aí sim temos uma ideia mais clara da existência que está no mundo das ideias. E Platão vai dizer uma coisa muito interessante, gente. Veja bem, ele vai dizer que nós, o tempo todo, temos uma vontade que vai se expressar de uma forma ou de outra de voltarmos ao mundo das ideias. Né? Porque ele também vai dizer, o nosso corpo físico ele abriga esta alma que é a razão, certo? Aqui vocês podem compreender alma e razão como sinônimos, pelo menos neste caso. E ele vai dizer que nós, enquanto estamos aqui com o corpo material, nós temos um desejo de nos libertarmos deste corpo material para irmos à razão. Né? Porque aí ele vai dizer, quer dizer, a reflexão filosófica também consiste nisso. A pessoa começa a perceber, começa realmente a compreender. Vamos pegar o exemplo dos cavalos de novo, né? Não, eu estou vendo vários cavalos diferentes, mas eu sei que isso não... Eu sei que há uma ideia maior para isso. E a pessoa começa a ter aquele comichão pela busca do conhecimento. Agora, aí se ela seguir, portanto, esse seu desejo, o eros que Platão chama, né, ela vai embrenhar-se no conhecimento, na busca pelo conhecimento, para atingir a razão, para ver-se no mundo das ideias e experimentar o mundo das ideias. Agora, o problema é que Platão vai colocar também que a maioria das pessoas, elas, digamos, suplantam esse sentimento. Não, certo? Não deixa e acaba não se embrenhando na reflexão. Preferem ficar no mundo dos sentidos. Preferem ficar presos na caverna. Preferem ficar vendo as reproduções baratas e imperfeitas do que conhecer o mundo das ideias. Platão vai dizer isso. E é por isso que o mundo vive uma banalidade tremenda. Porque, claro, os próprios sentidos deste mundo são de per si banais, são meras reproduções. Né? E Platão ainda faz, claro, vejam a analogia interessante com Sócrates. Sócrates foi aquele que se libertou das correntes para buscar ali o mundo ideal. E o que aconteceu com Sócrates? Ele foi morto. Ele foi morto por aqueles que não queriam sair da caverna, por aqueles que não concebiam a possibilidade racional de galgar-se o mundo das ideias. Né? E até hoje é assim, percebam vocês. Vejam como é atual a obra de Platão. Né? Qualquer pessoa que se mostre mais interessada em um saber transcendente, ela tende a ser, de certa forma, ou ridicularizada, ou desprezada, tal. Claro! Porque aqueles que a desprezam estão presas neste mundo dos sentidos, um mundo de reprodução barata, de cópia barata. Espero que vocês tenham compreendido esta parte da filosofia de Platão, porque ela é essencial. Né? É um dos basilares. Então sempre se perguntem. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui um livro, a República mesmo, ó. Isso aqui é a República, um livro. Esse é um livro. Quando eu falo em livro, vocês vejam a reminiscência que Platão chama. Ele vai chamar de reminiscência isso que eu disse para vocês. Vocês têm alguma necessidade, né? Quando você percebe, por exemplo, a forma de um livro, se eu falo livro, você vai ter uma ideia de livro, né? Você não vai falar República, ou você não vai falar... vamos pegar aqui Shakespeare. Não, você vai falar livro, você vai ter ideia de livro. Né? Portanto, é uma ideia maior.
E você sabe disso. Isso ele chama de reminiscências, que seria a lembrança do mundo das ideias. Mas aí eu vou repetir. Não basta você saber disso, você tem que começar a buscar realmente desenvolver a sua razão, a sua alma, porque ela é imortal e reside no mundo das ideias. Né? Então quando eu falo livro, você tem uma ideia de livro, você não tem um livro específico. Se eu falo cama, olha, tem cama de todo tamanho, tem cama alta, cama baixa, cama larga, cama de casal, cama de solteiro, mas a ideia de cama ela é única. Esta ideia que está no mundo das ideias, que Platão fala, que gera todas as coisas. Né? Estão compreendendo, gente? Eu espero que sim. Não deixem de usar o campo dos comentários para manifestarem as suas dúvidas. É muito natural ter dúvida na filosofia platônica. Tá? Não deixem de perguntar. Tá bom? Então, gente, eu vou encerrar essa primeira parte da filosofia de Platão. E eu vou entrar agora na filosofia política de Platão. Aqui vai ser menos, eu vou falar menos. Tá? Ela tem uma importância muito grande, só que eu ainda considero a filosofia epistemológica de Platão a sua grande filosofia. Agora, claro, importantíssima também é a sua filosofia política. Gente, Platão não era um democrata, tá? E aqui dizendo também de democracia da forma que hoje nós concebemos, né? Veja, os gregos, Platão inclusive, eles entendiam que as pessoas já possuem atributos próprios para desempenhar funções específicas. Portanto, ninguém é igual a ninguém. As pessoas, uns têm uma capacidade para uma coisa, outros têm para outra coisa e tal. E a ideia de democracia, ela vai meio que suprimir esta divisão de atributos, não é? Não, todo mundo pode ser, basta ser votado, por exemplo, para estar num cargo público e tal. Ainda que a pessoa não tenha como vamos dizer, ali uma aptidão própria para aquilo. Então Platão era contra isso. O sistema político de Platão, gente, o sistema, inclusive vai estar também na alegoria da caverna, da república, né, digo, que vai ser ali, claro, a cidade-estado ideal, a cidade ideal, utópica, a forma que deveria ser. Para Platão, o governo da cidade-estado, e aqui eu estou dizendo cidade-estado porque era o regime da Grécia, né? Mas claro, nós podemos aplicar isso a qualquer sistema. Para Platão, o governo, vamos chamar assim, era um governo basicamente como o governo hindu, né? De castas. Para Platão, o governo era de castas. Por quê? Determinadas pessoas iam ocupar o governo em si mesmo como líderes, outras pessoas iam ser guerreiras, outras pessoas iam ser, digamos, os sensos comuns, os agricultores, comerciantes, tudo especificado, né? E vamos só aprofundar um pouquinho. Platão ele faz uma analogia com o próprio corpo humano, gente, tá? Ele vai falar, quer dizer, nós sabemos que naquela época também nós tínhamos a figura de Hipócrates, né? O grande, talvez, precursor daquilo que chamamos de medicina, né? Então Platão ele fazia uma analogia. Ele dizia que bom, o corpo humano ele vai ter aqui a cabeça, o peito e o baixo ventre, né? Então ele coloca como se o corpo humano fosse o próprio governo. Aí ele vai dizer o seguinte: a cabeça ela corresponde à razão, né? O peito corresponde à coragem e o baixo ventre corresponde aos desejos e satisfações pessoais. E cada uma dessas características que eu coloquei aqui, razão em relação à cabeça, coragem em relação ao peito, ele vai dizer que tem uma virtude, tá? Bom, lá da razão, ele vai colocar que a virtude é a sabedoria. Então, cabeça, razão, sabedoria. Lá do peito, ele vai colocar, bom, a coragem, como eu disse, né? E vai colocar a vontade. Eu troquei aqui, gente. O peito corresponde à vontade, que corresponde à coragem, tá? Eu me confundi aqui, acontece. Tá? E o baixo ventre vai... nós dissemos aqui, ele vai representar o desejo, a satisfação, e a sua virtude é a temperança, né? De saber lidar com esses desejos e satisfações. Então, eu sei que é um pouco confuso, gente, mas é assim mesmo. Eu tenho que passar para vocês da forma que é. Certo? Então, o corpo humano. E Platão vai, portanto, simbolizar o Estado como o corpo humano. Vamos lá. Na cabeça, que corresponde à razão e à sabedoria, tem de estar os filósofos ou aqueles que fazem reflexão filosófica. Portanto, para Platão, quem deve governar são os eruditos, são os intelectuais, são os filósofos, são aqueles que fazem a reflexão filosófica.
Portanto, uma casta. Aí depois vem ali os soldados e sentinelas que representam o peito, né? Porque tem vontade e tem coragem. São os guerreiros e tal. E por fim, veja que ele coloca ali aqueles do baixo ventre, né? Que representa, portanto, ali a satisfação e desejos e a temperança, que podemos chamar aqui como se fosse o senso comum, agricultores, comerciantes, etc. Então ele pré-estabelece esta forma de Estado. É a forma ideal de Estado para Platão. Né? Agora veja que ele não está menosprezando ninguém, ele apenas está dando atributos específicos a castas específicas de pessoas. Inclusive eu disse que isto é muito parecido com as castas governamentais hindus, que realmente é assim. Né? Ou pelo menos o era, eu digo aqui com relação à época de Platão, quer dizer, os sacerdotes eram os líderes, né? Portanto representando de certa forma a razão e a sabedoria. Depois vinham os guerreiros também, depois vinham ali os comerciantes, agricultores e tal. Então Platão tinha esta ideia, né, de Estado, que seria o Estado ideal. Né? Então Platão aqui ele se coloca contra a questão da democracia, porque para ele as pessoas não são iguais e a democracia pressupõe esta igualdade. Tá bom? Gente, eu espero que tenha ficado claro. Eu tinha algumas coisas mais para falar de Platão nesta aula. 36 minutos, está ficando um pouco longo, mas eu vou dizer, tá? São coisas rápidas. Primeiro, gente, em relação à posição de Platão em relação às mulheres. Veja que, historicamente, o machismo é algo absolutamente perpetrado. Né? Meu Deus, não é demais. Agora, pasmem, Platão hoje seria muito benquisto pelas mulheres no que se refere ali à segurança de seus direitos, etc. Platão dizia que não fazia o menor sentido qualquer tipo de discriminação de gêneros, porque a razão, obviamente, é a mesma. Ele até diz algo maravilhoso, ele fala, olha só, um Estado, não é, que, digamos, despreza as mulheres, não dão a elas direitos, etc e tal, é como um homem que faz musculação em um braço só. Veja que coisa interessantíssima, dita por Platão, né, em 300, 400 anos antes de Cristo, não é verdade? Então, isso é brilhante, né? É uma coisa muito, muito interessante. E também, para finalizar, gente, eu quero dizer que Platão, certo? Ele também defendia vorazmente o ensino e educação infantil, que hoje é algo absolutamente normal, né? Agora, naquela época não. E Platão foi o primeiro a dizer: as crianças precisam ser educadas, as crianças precisam ter instrução, conhecimento. Claro, Platão sempre pautando-se na necessidade da reflexão e conhecimento, até fazendo jus à sua própria teoria do mundo das ideias. Para galgar-se um mundo melhor, para galgar-se um mundo perfeito, é necessário o desenvolvimento da alma, que é a razão de per si. Gente, vamos encerrar a aula agora, já 38 minutos, eu disse que ia ser rapidinho essas duas últimas observações. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou dizer, não é algo tão simples de compreender assim a epistemologia platônica, a filosofia de Platão, tá? Eu fiz o máximo para simplificar aqui a vocês. Olha, já ia me esquecendo aqui da bibliografia. Gente, o que eu vou recomendar a vocês para ler? Bom, eu vou direto ao ponto. Leiam A República. Leiam este livro aqui. Nada melhor do que uma obra do próprio Platão. Gente, ler comentadores de obras é algo que eu também amo fazer, gosto e é muito importante, mas nós não podemos nos esquecer da própria obra, né, da substância. Na verdade, então eu não vou indicar para vocês aqui nenhuma obra comentada ou de algum comentador de Platão, certo? Eu vou indicar a própria República, porque você talvez possa ter uma certa dificuldade no começo, mas você vai perceber que aquilo vai fluindo, e é um livro muito reflexivo, é um livro maravilhoso, gostoso de ler. É claro que você vai usar ali o Google um pouquinho para pegar ali um termo, às vezes tem alguns termos que vão estar em grego mesmo, depende da edição. Essa minha edição que é muito boa, tá? Da EdPro, certo? Ela é maravilhosa, mas tem muitas edições. Eu indico sim a República para você ler. Ou então lembrei de outro aqui que é muito bom também, gente, que é o Fédon, tá? O Fédon, ele vai tratar ali da imortalidade da alma, tá bom? Vocês podem anotar aí, Fédon,
e a República. Estão aqui duas sugestões bibliográficas para vocês embrenharem esse aí na obra de Platão. Mas leiam com calma, né? Você não precisa pegar aqui e devorar esse livro, não. Vai lendo, aquilo vai gerando em você com certeza uma reflexão, um gosto pela coisa, e tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, muito obrigado, não esqueçam aí de comentar, de colocar as suas dúvidas, suas observações, tá bom? Não se esqueçam também de se inscrever no canal, né? Tem que pedir, não custa pedir, ser um pidoncho aqui é necessário, né? Todo aquele outro, todo o protocolo, eu digo, né? Você curtir o vídeo, compartilhar, acionar a sinetinha. Gente, é isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Talvez amanhã eu já publique ou na segunda-feira. Tá bom? Tchau, tchau.